Boa noite, gente. Olha que delícia, estamos aqui no episódio 4 do Pode Isso Kardec, dando continuidade a esse nosso projeto. Hoje com um novo convidado, né, um amigo muito especial, que dispensa algumas apresentações, mas vou apresentá-lo a vocês, que é o Adriano Nunes, diretor da Comunique, um querido amigo, e a gente vai discutir hoje com ele a espiritualidade na vida atual, porque é um cara que manja muito de equilíbrio emocional, de espiritualidade, e a gente quer trazer esse universo, essa mistura de universos para o nosso mundo da comunicação, com o Adriano, que tem esse aspecto de magia em torno dele, né, Adriano? Boa noite, seja bem-vindo, muito obrigado desde já pela sua presença. Boa noite pela esse momento que eu chamo de mágico, né? Poder trocar experiência, poder aprender. E o que você falou, né, Beck? De fato, tudo pode, mas, em primeiro lugar, essa aceitação pelo lado espiritual, né? Isso. Que é de todos, né? Cada um tem, mas tem que, primeiro de tudo, tem que ter fé, né? E é isso que a gente vai compartilhar um pouquinho. Exatamente isso que ele falou. Quero pegar o gancho já de cara. Primeiro dizer um prazer conhecê-lo pessoalmente. Conhecia você da boca dos amigos, falava muito bem de você. E a gente se conheceu aqui um pouquinho de entrar no ar, já vi que entrou um cara brilhante, uma luz assim, falei, olha, realmente é uma pessoa bacana. E que isso que ele falou é legal, porque assim, a espiritualidade, ela é muito mais ampla até do que um universo específico, que a gente às vezes fala de espiritismo, do catolicismo, etc. Então é legal alguém que traz essa outra visão para poder acrescentar naquilo que a gente tem trazido aqui a cada 15 dias com novos olhares. Então hoje é um dia da gente aprender também, com certeza. E vamos aprender muito. E antes da gente dar início ao bate-papo, eu quero convidar vocês a curtirem a nossa página no Facebook, no YouTube, se inscrever no nosso canal, porque isso vai lembrá-los dos nossos conteúdos e é muito importante para o nosso engajamento e para que a gente leve cada vez mais o nosso trabalho até vocês. No YouTube, tá? Assina lá o sininho que vocês vão receber as notificações. No Instagram a gente está na página Pode Isso Kardec também, a gente atualiza vocês semanalmente com os nossos convidados, a gente mostra os cortes dos programas que estão no ar e também é um meio de a gente chegar cada vez mais a você, aos seus amigos e levando aprendizado, conhecimento, espiritualidade, que é importante para a gente manter esse equilíbrio, né, Gustavo? Claro, como a gente disse agora há pouco, o tema hoje ele é amplo, então já abro assim direto, levando o tema para o Adriano. Como é que você vê a sua espiritualidade? Como que é a tua criação espiritual, o seu primeiro contato com o divino, com o Cristo, como você quiser trazer para a gente? Sabe, eu acredito que é um grande aprendizado, né? Esse aprendizado eu sempre falo que vem das pessoas, a gente não aprende nada sozinho, né? E eu tive uma oportunidade de passar por várias religiões no processo profissional e trabalhando dentro de redes nacionais, né, dentro de processo de comunicação que fazia a expansão, né, da comunicação do lado religioso. E aí você vai aprendendo, olhando para as pessoas, vendo, acreditando e muitas vezes vendo o resultado que isso causa lá na frente, né? E aí você aprende a não julgar mais. Cada um está levando aquilo que acredita, cada um está levando aquilo que sabe, né? E aí quando você discute de espiritismo, de candomblé, budismo, só tem que ter fé de verdade. O primeiro passo verdadeiro, único seu, é a fé que você tem, que isso te permite a não julgar tanto. Não existe gladiar, não existe que aquela imagem não funciona, que isso não funciona. Eu acredito que o ser humano, quando respeitado uma vez, você aprende a entender ele. E ele vai te ensinando com isso, né? Então eu acredito que isso foi construindo um processo, e principalmente a gente trabalha num grupo de realização de A a Z, né? Desde a pessoa mais simples, que está precisando de uma ajuda imediata, como a gente estava conversando agora há pouco, e também é um grande empresário que está no mundo, né, de multiplicações. E aí você fala, todo mundo precisa de um estado de espírito, né? Sim. E aí eu acredito muito que primeiro as pessoas têm que ter um privilégio de ter calma, um privilégio de saber que tudo tem um fim, né, que isso é para todos, não é para aquele ou para esse, e que a vida é tão passageira que às vezes a gente esquece de verdade em falar assim, eu estou na minha fé, e aí eu paro de julgar o outro. Então acho que essa cultura, esse aprendizado que eu fico cada vez mais contente em poder absorver das pessoas, é que de verdade o ser humano ele é preparado para ser muito forte por meio da fé.
E como que era na tua infância? Na sua infância, você teve algum tipo de orientação religiosa na sua casa, dos seus pais, ou não? Vocês eram livres para fazer as escolhas, ou vocês tinham uma religião que vocês... Eu vejo que até quando você volta, né, um pouquinho para a sua criança interna, sempre fui motivado a seguir o bem. Eu sempre fui motivado a seguir a lógica do certo, né? E minha mãe passou pela católica, né? A gente não conseguia fazer muito entendimento, até por ser uma criança, né? Mas entendia. Então eu tenho flashes rápidos, né, nessa HD da mente que a gente tem, que é uma grande HD que não apaga. E ela tinha flashes, meu irmão indo para o catecismo, minha mãe participando, depois, em alguns momentos mudando, né, indo para todo tipo de religião que ela estava procurando. Então ela passou pelo espiritismo, né, ela passou pela evangélica, né, e hoje se mantém na evangélica. Então tudo isso fez eu olhar para trás e falar, poxa, minha mãe sempre esteve buscando fé. E a religião que abre as portas para que isso aconteça, né, o lado religioso, e a fé está com ela, né. E aí, claro, é uma grande guerreira, uma grande batalha, que quando eu fecho o olho eu falo, mãe, obrigado por eu ter aprendido a ter fé. E aí eu falo, críticas. Não é o pastor dela que está certo, muito menos errado. O certo desse jogo todo está com ela. Sim. Porque até uma pesquisa que saiu agora, até rodou bastante na internet, que o poder da oração, à distância, ela é eficaz. Sem dúvida. Quando você emana essa energia positiva, quando você pensa na pessoa sem um porquê, sem interesse, sabendo que ela está lá ou em dificuldade ou em prosperidade. E aí você consegue emanar bons pensamentos. E por incrível que pareça, se a ciência conseguiu buscar algo de positivo, vamos parar de uma encrenca, né? Vamos parar de questionar. Então acho que esse papel lá da minha infância foi esse acreditar. A palavra que eu mais insisto no universo, né, com as pessoas é o acreditar. Primeiro você acredita, depois você tenta, né? E aí eu vejo que isso passou por inúmeras situações de aprendizado religiosas, que o quanto você olha a pessoa, ela fala, em algum momento ela está fantástica. Não é que ela errou ali, que ela errou aqui, não. Em algum momento ela está fantástica. E se ela está fazendo o bem por meio de um pensamento, por meio de uma atitude, e claro, impactando muita gente, essa coisa de muita gente mexe com muita coisa. Sim. Então acho que o princípio dessa origem foi olhar para minha mãe e falar... A primeira rede social é a rede social de contato físico, né? Sim, acho que tá na moda, né? Tá super fantástico. Eu acredito que a gente está vivendo agora uma democracia da inteligência. Eu acho que a tecnologia está propondo isso para todos. Então não dá para ficar julgando. Você não sai do celular, você só fica no celular. Não, é porque é tão especial, tão novo na vida da gente, que está fazendo esse consumo. Né? Claro que às vezes uns em excesso, né? E outros tentando aprender, mas é que é momento de inovação. E o inovar, ele mexe muito com o espírito da pessoa, e onde eu estou, para onde que eu vou, e o que eu estou fazendo. Oncotô, oncovô. Essa é clássica. E começa desse jeito. Sim. E aí você fala, poxa, eu vou julgar não, eu vou respeitar. E nesse respeito eu vou aprender. Então você vê que, por exemplo, olha a potência que tem uma tecnologia que consegue levar isso que vocês estão fazendo aqui. Levar uma informação, né, para um grupo de pessoas que absorvem esse conteúdo, e eles ter um pouco a mais do que só aquela reunião no dia que todo mundo está preciso, mas também quem tem curiosidade poder ouvir com bons olhos. Você fala para muito mais pessoas, né? Eu posso dizer que eu faço palestras já há alguns anos. Nas palestras a gente tem ali 80, 100, 200, quando muitas pessoas. Eu abro uma live no meu Instagram, 1.500, 1.200, assim, rápido. Então, bomba. Então, quer dizer, não, eu estou querendo dizer que a gente tem muito mais espaço, muito mais né? espaço, A gente fala para mais atinge pessoas. muito mais gente. Né? Então, eu acho que o futuro, até das religiões, é na internet. Sim, você pega um pequeno comparação, né? Mas esse mundo de capacitação, esse mundo de trocar experiência, né, de levar para as pessoas um pouco de esperança, você pega esses eventos que acontecem muito em São Paulo principalmente, né, porque é o eixo de encontro ali de todas as logísticas, mas a gente fez uma temporada de vários eventos, a gente foi em vários eventos para entender essa linha de comunicação, essa linha do que se entrega, né? Então você pega, a gente foi com um evento, né, eu fui com a minha esposa porque eu ia ver o lado criativo, e eu precisava de alguém do lado lógico, né? Então, a minha esposa é muito do lado lógico. E a gente teve um evento que a pessoa colocou 10 mil pessoas em loco, num espaço, e mais 8 mil pessoas online em loco também, porque só poderia estar dentro de hotel.
Não era assim, eu estou online em casa, não, estou Sim. online no hotel. E esse profissional, o que a gente apura, o que ele entrega? Porque ele começava a reunião 10 da manhã e terminava 2 da manhã. Então é um intensivo, né, de situações que as pessoas são carentes, elas estão com sede de algo. E o que de verdade, além da apostila que a gente trouxe na mão, que mais impactou, que todo mundo estava ali com esse excesso de horas, com excesso de carga, elas estavam com sede de uma palavra. De um Do aprendizado aprendizado. que vai do lado além humano. do lado humano, isso. Humano, é que você... Se humanizar. É que eu falo, cara, até quando a gente vai falar de tecnologia? Até quando? Até quando a gente vai chamar de marca digital? É porque a gente nasceu antes, né? Mas, por exemplo, meus netos, meu filho não vai falar marca digital, vai falar marketing. Porque para ele só pegou essa geração, né? Só pegou daqui. Então, eu acho que isso vai se acomodar. Isso vai virar uma virtude cada vez mais, é claro. Né? E essa virtude ela serve para, desde o sentido da tecnologia de tirador até a prosperidade. Então, quando você vê um evento desse, e aí você vê, né, alguns desses que entregam conteúdo fora do país, eles lidam com milhões de pessoas. Então, você colocar assim, o que essas pessoas têm além do profissionalismo, além da cultura e sabedoria? Eles promovem uma fé. Eles promovem algo que eles acreditam, aquela coisa não precisa ser tangível. Meu Deus, não tem que ter o cabelo grande, olho claro, não precisa ser isso ou aquilo. Ele tem um Deus que eu acredito. E eles acreditam, né? Todas as pessoas que propagam a palavra, primeiro que não é deles a palavra, né? Ela vem de um ensinamento, Sim. ela vem de um propósito que vai te abastecendo, e aí você tem coragem, você tem um espírito tranquilo para emanar isso com tranquilidade. Tipo, não me julga que eu estou fazendo aquilo que eu amo, né? Então fica mais leve. Exatamente. Adriano, você falou do poder da oração, de vibrações, né, que a gente recebe. Você que é um cara que está aí no meio da comunicação, trabalhando com audiovisual, como que você lida com esses aspectos de energias? Você se liga muito, você sente muito quando você entra em determinado tipo de ambiente? Como que você reage a esse nosso mundo da comunicação, que é tudo tão rápido, tudo tão veloz? Olha, Beck, é fantástico isso, porque, volto a repetir, né, não é questão do julgamento, mas é de sentimento. Você sente muito, você tem essa coisa? Quando as pessoas provocam assim, poxa, você tá quieto hoje, cara, você não está sorrindo, cara, você não está isso. É uma visão de fora para dentro, né? E de dentro para fora você só está buscando o equilíbrio, nem tanto o céu, nem tanto o inferno. E aquilo te bloqueia. Então você está com menos sorriso, você está com menos alegria, mas algo acontece dentro desse universo chamado vida, né? Sem dúvida. E aí você só mantém em silêncio por pouco tempo. Não precisa reclamar, não precisa tentar, não, peraí, vou beber um negócio, ficar mais alegre, vou curtir a vida. Calma, dá tempo ao tempo. É que se alguém não acredita, por que existem então essas mudanças de comportamento tão rápido? A gente está fazendo um trabalho depois que gostaria de compartilhar com vocês, baseado 100% na Humanos. Já manda já. Já vou compartilhar e eu já. faço questão de vocês lá irem participar, porque a gente está fazendo uma pesquisa ao longo de 2 anos consecutivos depois de pós-pandemia, e é um robô que captura um lead, né, que captura um mail, que ele dá os 100 piores fatos do mundo que está acontecendo em situações tipo food, avenidas, aeroportos, onde o ser humano perde o equilíbrio. E no final, a gente, para não estender muito, a gente explica bem rápido. O Will Smith não deu o tapa na cara de um ser humano porque ele é mau, porque ele é louco, ele é doente, não. Alguma coisa que você perguntou, Beck, estava com ele em excesso, em transbordo, e uma palavra que não foi aquela que foi da esposa dele, sim, ela entrou em ebulição. 99 estava aquecido. Precisava de 1 grau para gerar a ebulição. Aí deu 100% dessa ebulição e o tapa aconteceu. São 10 anos de afastamento do Oscar, numa noite maravilhosa, mágica, que ele estava vivendo. É um cara que inspira a gente por sorrir, por dar risada e também emociona a gente pelo lado bom. E você, lembrando esse episódio do Oscar, e você também falou anteriormente sobre a orientação dos seus pais na sua vida religiosa, digamos assim, no equilíbrio que você tem hoje. Eu, como seu amigo, eu te conheço, então eu quero que você conte para os outros que estão nos ouvindo e não te conhecem tão bem, como é essa sua relação com o espiritual. Tem algumas perguntas que que o Gustavo abriu uma caixinha no Instagram, e eu achei bem interessante, vou te repassá-las agora, que tem a ver com o que você inicialmente nos falou, nos contou. E eu te pergunto então, que é uma pergunta de um internauta nosso, quem é Deus para você? Olha, Deus é você, Beck, você é Deus, né? O Gustavo é Deus. Pessoas que fazem isso, né? Que te convida a algo novo, que quer trocar algo com você, que quer compartilhar algo,
é um Deus. Só que você tem que, às vezes, seguir, né, uma situação para ter o entendimento de todos. Por que o Deus teu é igual ao meu? E, na verdade, quando a gente entra em atrito, são diferentes. E aí, quando você, por exemplo, vai numa religião, a pessoa fala, não, o espiritismo é isso, aquilo. Ou vai na católica, a católica é isso, aquilo. Põe culpa até no padre. Né? E, de repente, no budismo, peraí, Deus é um único. É o Deus da força, é o Deus da energia. E, de verdade, é o Deus da multiplicação. Porque nenhum ser humano consegue ter tanto talento por força própria. Ele não nasceu sabendo e também ele não tem esse privilégio de ficar sozinho. Uhum. Eu acredito no ciclo, né, da vida, que é tão natural, só precisa parar um pouquinho, com muita calma, e poder olhar para você se acalmar. A gente vem para essa terra necessitando das pessoas e vão embora dessa terra necessitando das pessoas igualzinho. A diferença é que a gente fica chato. Quando criança, é legal cair no chão, pegar na mão, ficar brincando, gospe água, vai limpa a boquinha. Uma pessoa de idade fazer isso é chata. É intolerante, olha, tá vendo isso, tá vendo aquilo, é teimoso. Mas não, é igualzinho. Então, o que a gente entende é que o Deus treina, capacita as pessoas para acreditar. E aí a gente põe esse nome de Deus. Então, o Deus, para mim, é nós. Eu me lembrei ele falando disso do filme do Divaldo, né? O Divaldo está lá entregando uma cesta básica para uma pessoa que estava confrontando ele. E aí essa pessoa pergunta para ele, quem é Deus para você? Ele fala, Deus é você. Olha, que legal, eu não conhecia. Ele fala, Deus é você. Meu Deus. Deus é aquele que me testa, Deus é aquele que me faz ser melhor, Deus é aquele que me faz crescer. Você é Deus para mim. Então, quando você falou isso, assim, na hora me veio esse lance do filme do Divaldo, porque foi exatamente a mesma resposta. Sim, Muito legal. Porque é incrível, né, que você é tão fiel, né, a uma crença, você é tão fiel a Deus porque Ele é bom. Tem aquela coisa que Deus é bom todo tempo Deus é bom, né? Então, quando você é bom, você não é um Deus. Ou quando você é ruim, você deixa de ser Deus. Não, você está em aprendizado. Como Deus também, como toda força teve um aprendizado, né? A gente não consegue ter esse registro profundo. A gente ainda ainda mergulha de snorkel perto da sabedoria, né, da fé. Então, quando eu falo que uma criança, né, vocês viram na internet agora, né, que ela foi atropelada primeiro por 2 motos para desviar ela de um caminhão, de uma Scania. Eu vi isso. Eu achei Então, assim, a mão de Deus. Vamos aproveitar o termo aqui, assim, que é isso. pediu o pior. E aí você fala, cara, eu tenho sabedoria total. Não, desculpa, não tem. Calma, você vai passar um tempo estudando essa vida e de repente ela não vai te formar. Ela não vai te dar o diploma. Mas faz parte desse ciclo. Então, é brincadeira mínima. Se você saiu de casa e, poxa, esqueci, voltou o carro para pegar aquilo, alguma coisa tem dentro desse universo. Até um parênteses aqui, se for possível. O Leozinho, você conhece meu filho, né? Ele é competidor de pismo e está tendo uma carreira, né, abençoada e totalmente próspera e com a ajuda de muita gente, né? Eu entendo tanto de cavalo como entendo de medicina, nada. E aí ele passou por um, passou por 2, representou São Paulo representou o Brasil, ganhou o Brasileirão em equipe. Então a mente dele está dentro de uma esperança. Qual a idade dele? 14. 14 anos. E aí ele foi representar, né, agora a reta final do Sul-Americano em Brasília. Que bacana. Poxa, tava tudo bacana, que legal. E aí a gente foi para o aeroporto e o aeroporto estava fechado por clima-tempo, né? O clima fechou, acabou, não tem aeronave, não vai ninguém. E ali tinha uma criança decepcionada e com medo, né? Tipo, cheguei até aqui, e agora? E é o tudo ou nada? Não, não é que é o tudo ou nada. Vamos agora analisar. Não é você, é todo mundo dentro desse aeroporto. E aí não é o teu negócio, é todos os negócios. Aqui tem executivos, tem pessoas que têm promessas para ser cumpridas, tem muita coisa acontecendo. E aí você calma e olha para uma criança que tem sabedoria mais do que a minha, porque se colocar em cima do cavalo, é perigoso eu cair. Então ela tem um domínio que eu não tenho, então eu aprendo com ela, ela tem que aprender comigo, é uma lei da vida. E de repente eu falei, peraí, tudo que não é para acontecer, existe um porquê. E quando você não teima com o porquê, você aprende com ele. Então eu falei, poxa, Léo, vamos aprender com algo que vai servir a gente para frente, para o futuro. Porque para agora eu entendo como existe uma força mais forte que todo mundo pensando do que reclamar com o clima que mudou e perdeu o voo. E eu te pergunto agora, você tem algum ritual, alguma crença, uma superstição? O que te gera equilíbrio hoje para você lidar com tudo isso, com todas essas informações, esses perrengues? Como que você tem? O que te equilibra tanto? O Beck, cada um tem um mantra, né? Cada um tem como se focar, como manter focado. Eu tenho o princípio da família, que eu trago como uma grande âncora, que foi jogada e eu não quero puxar essa âncora. Então, sempre eu vou imantrando, vou sempre imaginando
o quanto essas pessoas fizeram bem para mim, o quanto talvez a minha família, primeira geração, houve alguns aprendizados que geraram algumas dificuldades. E por que eu entrei na linha da virtude? É porque o amor contagiou, o amor foi verdadeiro, foi pleno, e a verdade. Uhum. Então, se você pegar a história, né, de tudo que a gente lida, é que a verdade, o amor vence. Costuma ser no final, mas ela vence. Daí você, quando ama, você tem que amar. E não existe até amanhã. Eu falo que brigas e desafios são brigas e desafios. Então, você trocou a palavra, você deu um apelido para um negócio chamado amor. Então, eu sempre mantro essa situação seguinte. A minha esposa, ela é um potencial de felicidade na minha vida. Então, eu não erro, eu não minto, eu não me deixo levar pelo universo. E sou grato a Deus. Porque eu não posso só ser grato a ela, né? Porque ela é permissível errar. O mundo, ele é veloz para todos. Todos. Então, não, eu dentro dela tem um Deus. Então, eu peço a Deus que eu sempre esteja com esse equilíbrio. E nas explosões que todo ser humano tem, né? Vamos brincar de Will Smith, né? Qual tapa na cara a gente vai dar hoje? E eu olho para as pessoas e falo, não, aí dentro existe um Deus. E eu olho no meu filho, né? Eu olho para ela, eu olho para minha filha, né? Que tem uma sabedoria muito grande também. E eu falo, poxa, é Deus que me testa, é Deus que mexe. A nossa profissão, ela é intensa, né? Nós estamos numa verdadeira montanha-russa constante. E o que mais flui na nossa profissão é a alegria, né? É o entretenimento, é a comunicação, é entrar e sair de qualquer porta. E como é que você se blinda disso? Deixa eu juntar os dois lados, então, porque se você é proprietário de uma empresa de sucesso, uma empresa próspera, um homem de negócio muito bem sucedido, eu estou vendo que você tem um lado calmo e equilibrado. O quanto você acha que o seu lado equilibrado e espiritualizado influi nos seus negócios, ou você separa as coisas? Eu tenho certeza que sim, influencia muito. Eu também. Eu só perguntei para confirmar. Eu não duvido, porque eu até falo que todo profissional tem um grande talento, ele só está precisando descobrir. Todo mundo tem um dom, todo mundo sabe que esse momento da sabedoria é o tempo. Você não vira o que você quer virar da noite para o dia, e as pessoas também, você encontrar muita gente para isso acontecer. E tem um fato que eu acredito assim, porque se materializou. Eu sempre costumo falar que a fé, ela se materializa em algo, né? Você tem que, de repente, falar, poxa, foi Deus, poxa, foi a fé. E, claro, ela se materializou. Houve no âmbito político, né, a gente trabalha também no âmbito político, existiu uma guerra entre dois políticos durante 20 anos. E 20 anos só porque um falou aquilo que o outro não gostou de ouvir. E aquilo se manteve durante 20 anos e eu precisava de uma calma maior para que aquilo não intensificasse o problema, para não prejudicar nosso trabalho no futuro próximo, ali, que já estava muito rápido as coisas. Eu fiz a pergunta para um, eu falei, o que ele te fez que doeu tanto? Olha que legal. Ele te tocou? Ele te bateu? Aí daí para frente eu não consigo mais dialogar porque só a dor foi sua. Nada, não foi nada, me chamou disso, me chamou daquilo. Perguntei para o outro, eu falei, você tocou nele, você brigou, vocês se ofenderam ao ponto de machucar? Não, André, isso aí é tapetão político. Então, deixa eu fazer um papel. Como é que eu estou trabalhando por você e estou aceitando ele falar mal? E se ele não conhece a verdade? Então, se der errado, a culpa é minha. E se a culpa for minha, ninguém fica sabendo. Agora eu quero saber, mas você chegou aos finalmente para fazer essa conciliação? Sim, graças a Deus, isso está documentado no livro do Edinho Araújo, o prefeito, né, da nossa cidade, que está fazendo um ótimo trabalho. Não só pela política, pelo ser humano que é um bom pai, um bom avô, né, um bom marido. E ele fez questão de colocar isso. Gosto dele também, diga-se de passagem, deixa registrado. Nossa, ele é o que está com o cajado na mão aí fazendo as coisas acontecer. Ele vai passar isso a qualquer momento com muita sabedoria. Eu não discuto política, porque política é uma outra sabedoria que talvez eu não tenha tanto tempo para aprender ela. Mas eu sei que eles, como ser humano, são bons porque fazem coisas gigantes. E aí ele colocou, dentro desses 50 anos de vitória, 50 anos de vida, né, de trabalho, que deu certo. Então, antes que nosso professor, né, que é o Manuel Antunes, fosse embora, de repente cedeu a ruído de comunicação, que eu digo que é ruído de comunicação porque não foi maldade pura. Não houve uma tragédia, então dava tempo de consertar. E aí o que legal é que duas pessoas extremamente sábias, duas pessoas extremamente inteligentes, que ajudou muito a nossa cidade, não foi pouco, de repente
ouviu demais no dia errado e manteve aquele erro durante um bom tempo, até alguém falar, está na hora de parar. Porque, já dizia Salomão, abaixo do sol tudo vaidade. E os dois atingiam status pela sabedoria de idade, que não precisa de vaidade. É só dizer, pô, se vocês fazem por uma cidade, então vocês são coletivos. O nós é maior que o eu. Então o eu acalma. E de repente deu certo, graças a Deus. Legal, parabéns. Não sabia disso. Ô Adriano, se tem uma coisa que desvia o homem do equilíbrio, né, da busca pela espiritualidade, é a vaidade exacerbada, né? Vamos combinar? Meu Deus. Tem uma situação, né, Beck, que ontem mesmo eu fui pegar umas coisinhas para casa lá de domingo, né, que é o tal dos legumes no Mercadão Municipal. Bom, também. E eu tenho um hábito, porque às vezes você precisa manter algo, né, visual para que você se identifique, né. E eu tenho o hábito de usar ou preto ou branco, né, porque os dois têm um significado dentro do meu pensamento e também não é para incomodar ninguém. E é incrível, muitas vezes, ontem mesmo aconteceu de eu entrar de uma camiseta branca, boné branco e um short claro. O cara falou, pô, hoje você está de pai de santo. É normal, porque você tem esse subconsciente, todo mundo tem, como antigamente as coisas eram julgadas, enfim. É que não, é que o ser humano, ele tem o direito de ser o que ele quer, mas visual. Aqui não, aqui ele tem que treinar, ele tem que capacitar, ele tem que ser, no mínimo, bom para alguém, pelo menos para ele mesmo, né? Então você vê que essas situações, tem muito disso, as pessoas bater o olho e fazer comentários. Que uma vez eu respondi para um amigo aqui, falei, Adriano, de boa, cara, tem uma foto tua que a gente vê há 15 anos, é a mesma roupa. Não sabe que você tem várias iguais. E aí, uma secretária em casa, muito, muito carinhosa, entrou uma outra para ajudar ela, e ela perguntou se era uma religião. É uma religião porque o varal é tudo preto e branco, preto e branco, preto e branco. E eu dei risada, né? Porque em outras empresas também já houve essa pergunta. É porque eu costumo falar assim, para eu não ter a vaidade, eu não tenho a vaidade de escolher. Então, o que tá bom para mim, tá bom, eu vou sair. E eu acho que não é isso que as pessoas compram. As pessoas compram ideias contra o nosso trabalho e não compram... Eu não sou um ator, né, um modelo. Não dá para mim de defender uma marca. Que bacana, quanto aprendizado. E quando você disse agora, vai lá. Essa questão da roupa eu já tinha percebido no Adriano. E, enfim, mas o tempo todo, Adriano, é isso que você disse. Nós estamos sendo julgados pelo visual. E o que eu mais me encanto e acho legal é você ter esse equilíbrio. Nós todos temos esse equilíbrio e a condição, sabe, moral de não deixar que isso nos vença, que o julgamento do outro nos vença por conta de qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de um acessório. O tempo todo nós estamos sendo julgados, né, Gustavo? Sim. Por conta de visual. Sem dúvida. Eu tenho uma experiência um pouco parecida com a dele, porque há algum tempo atrás, uns 3 anos talvez, eu resolvi só usar preto, igual você. Eu falei, vou só usar preto. Eu fui numa loja, eu comprei 8 camisetas assim, lisas, pretas. Eric, eu vou falar, mas comprei 8 igual. E eu só usava preto. E as pessoas achavam que eu estava com a mesma roupa. Ele não troca a camiseta? Não, é que eu comprei várias iguais, porque eu quero me apresentar com roupa preta. Para mim não tinha nenhum significado. É porque é mais prático, combina com tudo. Você abre o armário, você pega... Emagrece. Emagrece, a gente está precisando. Né? Então eu acabei passando por isso. Né? E aí quando o Beck te perguntou agora há pouco atrás se você tinha alguma superstição, né? Aí agora você citou que usava roupa preta ou branca, você considera isso uma superstição ou não? Não. E tem algum significado, se você puder falar pra gente? Sim, é como eu tive a oportunidade de estudar o cinema lá atrás, né? E participei, né, de boa parte do cinema brasileiro. E dentro do set existe uma norma, né? Existe uma regra, né? E eu fui até entendendo, então todo backstage trabalha de preto tudo, e eu fui tentando entender. E aí eu acabei me capacitando como diretor de fotografia. Então você estuda a luz, né? Então a luz é que chama a atenção de uma cena, né? Que embeleza todo um roteiro. E aí eu entendia, porque se você está com cor e uma luz, ela vai reverberizar em você. Então, por exemplo, se eu tiver com um pack shot, né, gravando esse copo de água, e essa cor vem para cá. Né? Muitas vezes você nunca vai ver reflexos, né, com aqueles filmes que você fica achando defeito. Você raramente você vai ver uma equipe, né, com uma cor clara, branca, porque são pontos de fuga. Ok, isso ficou comigo porque foi um sustento da minha vida, né, e graças a Deus foi um grande aprendizado que me alavancou a ter outra oportunidade. Então, eu sempre brinco, né, se uma imagem vale mil palavras, que graças a Deus eu aprendi a fazer imagem, então eu trabalho com imagem. E o branco foi por leveza mesmo, foi por olhar, por sentir bem, enfim, estar bem, e também sem nada de referência.
para que não olhasse, né, marca, não olhasse desenho, nada. E o branco me trouxe essa tranquilidade. E eu até brinco, né? Eu falo, poxa, se o médico está de branco, ele é autoridade, né? E eu acho que por que deram branco para ele? E aí, claro, foi estudar no meio deles por que, né, que a ciência do branco, né, da limpeza, né, dessa situação, vem também o lado da paz. Porque aí você vai vendo Que também, tranquiliza. tudo isso tem um porquê. E pela ordem, né, do DNA das cores, se tem um porquê, a gente não tem, mas a gente só respeita e aprende, né? Então, eu fiquei entre não como mantra, não como superstição, e sim aquela coisa, poxa, tá legal. Portanto, minha esposa, às vezes ela tenta me dar um presente com uma roupa colorida, eu faço questão de usar durante aquele dia. Eu acho que eu te vi só. com a polo listrado E depois, uma vez. depois eu Foi nunca guardo, mais. depois eu guardo e tem boas doações para fazer. Não, vamos combinar que tá na hora de parar com esse negócio, com algumas piadinhas que já não tem graça nenhuma, principalmente piadinha com religião, né? Ô, pai de santo, ô, macumbeiro, ô, Exato. não sei o quê. Ah, sabe? E agora a próxima pergunta que eu quero te fazer, que você pense, tá? É a sua relação com a morte. Mas antes de você nos responder, você vai pensando aí que eu vou chamar os nossos parceiros comerciais, com muito prazer, a editora Gabriel Martins, que está aí nos apoiando, né, do nosso querido Newton Stuck, lá de Neves Paulista, e tem um catálogo online de livros espíritas bem bacana, alguns, né, da autoria do Newton, psicografado por ele, e você pode, através do WhatsApp 17 99168 8080, adquirir esses livros, ou através do site, tá? Segue meeditora.com.br, tá aí na tela para você printar. O SEG é Centro Espírita Gabriel Martins. Aí fica fácil da pessoa. Isso. E o site também, né? É o mesmo. E a venda online de livros espíritas que você pode adquirir aí com ele. Eu acho que não é Centro Espírita, é Casa Espírita, mas o C tá ali. Né? Tá bom? É isso aí. Muito obrigado ao pessoal lá da editora Gabriel Martins pelo apoio. É muito difícil conseguir apoio no meio espírita. E eles estão aí junto conosco, nos apoiando, fazendo o nosso projeto ir à frente, dando mais fôlego pra gente. Então vamos apoiar também, pessoal. Vai lá, visita, comenta, segue, favor. Procura seus livros lá, tem livros maravilhosos e vamos dar as mãos, vamos nos unir. Exatamente. E também falar da nossa, já tradicional aqui no nosso podcast, da Shop.de, que é o Shop da Doutrina Espírita, que é um comércio online de camisetas com temas espíritas, pelo www.shopde.com.br ou no Instagram, shopdeoficial. Você que quer usar uma camiseta com tema espírita, que você que quer adquirir uma camiseta confortável para passear, para fazer os seus programas, só você entrar lá, de qualquer lugar do Brasil, eles mandam para você, como essas que eu estou usando aqui agora nesse momento, e aí você vai ficar bem vestido, você vai ficar... Bem fluidificado. Camisetas... Fluidificado. Já virou o slogan do Shop.de. Obrigado ao pessoal da Shop.de que está conosco também. Sim. E que outros venham, tem espaço para todo mundo. A gente está com espaço aberto para você que tem uma empresa de qualquer lugar do Brasil. Pode apoiar, pode entrar em contato pelo direct, pelos comentários, que a gente vai botar sua marca aqui também. Eu, inclusive, respondi para uma seguidora que perguntou no YouTube, passei o contato da Shop.de, que o Instagram também, né? Gustavo, a gente pode te chamar no direct para isso, né? Giovana tá lá para isso. Exatamente. E voltando agora com o nosso convidado Adriano Nunes, me conta qual que é a sua relação com a morte? Você acredita em vida após a morte? Como que você se comporta em relação a este assunto? Beck, a morte, como todos não são especialistas nela, né? Acredito que a gente tem amigo em comum, né, que lida com a morte, né, que são médicos, pessoas que já passaram pelo risco da morte também, mesmo, né, tendo esse talento. E às vezes você olha para ele e fala, cara, por que ainda você está aqui, né? Se tudo deu tanto trabalho, tanto risco, né, tanto nível, né, de preocupação que você quase chegou. Esse quase não existe, né, porque não foi a hora, né? E às vezes lidando com vida, né, às vezes por fazer aquele acerto, né, de clínico, né, você atrasa um processo que é a morte, porque talvez porque eu não tenho certeza, é que está planejado, mas não agora. Então eu falo que a morte é o sucesso da vida, que a gente sabe que vai acontecer para todos, sem exceção. Então, é a única certeza que nós temos, né? E aí para com um pouco desse mimimi, né, que tudo pode, tudo posso e vou alcançar,
para saber qual a velocidade que você vai fazer isso, como você vai fazer isso, o que você vai deixar para trás de cone arrebentado, né? Fiz o percurso total, mas acabei com os cones. Para entender, como os filósofos aí, né? A morte de verdade é o único caminho, né? Todos os caminhos levam à morte, né? Sim. Então, você sofrendo, você feliz, você magnata, todo mundo sentido a um Todo único mundo caminho. vai se igualar, é o que nos iguala no final, né? E aí No final desse grande Mas filme. para você, assim, até a morte você deu a sua visão até agora, mas o que tem depois da morte? Como que é para você essa... Olha, eu vejo assim, se a gente tem o poder da fé de buscar esses pedidos, né, de falar com Deus, e o Deus não está aqui, né? Se a gente fala de Jesus não está aqui, existe alguém que está ouvindo, existe um outro plano que tem que ser respeitado. Toda vez que as religiões, né, falam isso ou aquilo, eu falo, poxa, então por que as pessoas sentem? Por que as pessoas elas ainda têm um pensamento no futuro? O que é o futuro? Que não existe, né? Se você morrer, não tem futuro. Mas tem. Eu nunca vi alguém perder um amor para quem que morreu. Exatamente. Se você foi um bom pai, se você foi um bom marido, um bom amigo, desculpa, você não morreu. Você está vivo dentro da mente da pessoa e principalmente no coração dela. Então essa conexão, ela não termina. Então, para vocês que são estudiosos do Espiritismo, existe sim, porque vocês entendem, se entende faz sentido, se sente, né, faz sentido. E aí você entende, peraí, minha mãe não vai morrer. Minha mãe, quando ela foi embora, ela está no meu coração, ela está em tudo que eu aprendi até hoje. E eu tenho essa franquia ainda para levar para frente. Ela me deu esse poder de dar uma franquia do bem e eu tenho que levar para frente. Então, eu não vejo que eu vou perder. Portanto, que hoje eu tenho uma sensação muito leve sobre a morte. Porque eu falo, poxa, se deixar planejado aqui aquilo que eu acreditava, por mais que meus filhos, alguém for tentar, eu vou estar em algum lugar ajudando, né? Então eu vou te cutucar um pouquinho agora, se você me permite. Por favor. Você acha que depois que chegar o dia, quando chegar o seu momento, você vai reencontrar os seus parentes que já foram? Olha, toda vez que eu tenho oportunidade de ler e entender, e principalmente ouvir, né? Eu ouço as pessoas que entendem bastante, e muitas vezes eu frequento alguns centros espíritas, porque eu vejo isso impacto em pessoas, e eu falo que sempre assim, quando tem psicografia, né, como tem isso, às vezes é algo tão preciso, tão cirúrgico, que acho que não dá tempo de criatividade para pensar nisso tão rápido. A pessoa não consegue ser criativamente rápida. Eu falo, poxa, assim, isso é verdade. Se há condições de fazer isso, eu tenho que acreditar. E eu acreditando agora, eu vou trabalhar isso na minha mente, e aí o meu coração vai aceitar, vai parar de ir com esse julgamento. Então eu acredito assim, se é um poder que está acesso, que está a posição de todos entender, eu acredito que sim. Eu acredito sim que eu posso ajudar de onde eu estiver. Legal. E esse ajudar é mais ou menos que quando você tem aquele... Sabe quando você ouve algo e pensa em algo e você acha que teve uma ideia? Será que não é alguém tentando te avisar alguma coisa? O Adriano, você está me contando, né, me passando isso, e eu lembrei daquela história sua. Aliás, Gustavo, eu acho que Pera um você... pouquinho, só eu que tô com frio ou tá todo mundo com frio? Não, eu não tô, eu tô muito amarrado. Só eu, então. Não, porque o ar tava... Vamos Tem lá. uma história que você não conhece, eu acho que também o público vai gostar. O Adriano trabalhava em 2014 para a campanha do presidenciável Eduardo Campos, era o Presidente, candidato a presidente. candidato a presidente em 2014, estou correto? Sim. O Adriano iria embarcar junto naquele voo Olha. que vitimou o Eduardo, é É isso, mesmo, Adriano? Foi no dia 12 de agosto, se eu não me engano. Sim, o histórico, né, Beca, é sempre assim, até quando você fala sobre julgamento, você fala do mundo mundando, né, a força do pensamento das pessoas e também o julgamento. Eu fiquei muito não abalado, até um... Eu lembro que a gente se encontrou 2 dias depois que você voltou para Rio Sim, no Preto teu e você estava aniversário. muito abalado, Eu E vim aí pro seu eu queria... aniversário. E é de verdade assim, porque existe um projeto existe uma esperança existe uma grande oportunidade. Uma campanha presidente não é fácil, não é pequena, não é barata. Então a logística é sempre tensa. Eu estava literalmente apadrinhado, tendo padrinhos que dão a oportunidade de você aprender um pouco mais, no bom sentido da palavra. E eles me chamaram para resolver o tempo. É difícil pensar nisso, mas resolver o tempo. O que é o tempo? A gente fazia campanhas com menor tempo de duração, com muito impacto. Então São Paulo capital entendeu o que era Celso Russomano ganhando uma campanha com 2 minutos de televisão contra 8, contra 12 minutos naquele tempo. Então a gente fazia com menor tempo, com maior impacto. Esse maior impacto é mexer com a emoção das pessoas, é ser sincero, é falar do lógico. E aí chamaram a gente para a campanha presidencial com esse princípio, olha,
Nosso tempo é pequeno, nossa grana é pequena e a gente tem que fazer um grande impacto. Aí um grupo de muita gente talentosa, eu dei uma ideia. Eu falei, poxa, os custos de você fazer essa logística toda, por que uma equipe não vai dentro do avião? Um diretor dirige, um belo fotógrafo, um cinegrafista capta e um editor edita, e a gente gera esse sinal e vem para o estúdio uma vez por semana, não precisa vir 3 vezes, 4 vezes por semana para o estúdio. E esse projeto foi validado. Existe uma hierarquia grande, né, de liderança dentro de um projeto, e aí falou, vamos testar, Adriano, nada se funciona se não testar, primeiro que a ideia é boa, vamos embora. E aí é fácil, você pensa o cara, ó, você vai para o hotel descansar mais cedo, você não vai precisar pegar a aeronave e viajar a todo vapor, amanhã cedo ir lá, e quando a gente entende, quando o cara vai gravar, não é ele que está ali, é só o corpo, porque a mente dele já está em outro lugar, o desafio, o cansaço, enfim, a gente propôs, e a catástrofe aconteceu nessa proposta, porque já estava planejada a situação, e eu lembro que, que um grande profissional do lado, eu na sala de reunião, ele separando as coisas, ele falou, e aí, você vai nessa jornada aí, desse corre, minha mulher já está brava, que eu não paro mais em casa, virei nômade, bem-vindo no mundo nômades, né? E eu brincando, e de repente essa tragédia abalou o Brasil inteiro. E aí eu falo assim, não era para eu estar no avião, não era um projeto que estava acesso à mente de todos, e sim ao só do julgamento. Até brinquei lá, estava escrito uma vez no jornal, sempre o repretência acha um marketing positivo para fazer a desgraça dos outros, né? E aí eu falo, uau, eu falei, poxa, não, cara, simplesmente você está tentando num grupo gigante fazer algo diferente que é muito simples, tentar oferecer uma ajuda. E aí eu senti muito, né, essa questão de um líder que você tem, está muito tangível, está muito próximo, acabar isso rápido. Então você imagina um prédio de 3 andares com muita gente, com muitos profissionais, cada um envolvido, mas emocionalmente é um ser humano que é muito mais que profissional. Era o cara que você via de longe, você queria falar oi para ele, né? E aí ele deixa um sentimento de acabou. E aí um sonho, que era um sonho, ele seria um maior currículo, a gente está dentro de um projeto, né, eleger um presidente, e aí isso não é arrogância, não é prepotência, nem querer ser demais profissional, mas é aquela coisa de gratidão. Cara, me colocaram aqui, deu certo, e é graças a eles que deu certo. E ele, cara, ele consegue ser o maestro em deixar gregos e troianos calmos. E de repente, pum. Aí você vê que você tem um sentimento. Aí eu falo, que nem a música não é um estado de espírito. A gente entra nessa leveza e de repente esse estado de espírito meu baixou. E dali para frente nunca mais voltou. Mas quem você acha que te tirou de dentro desse avião? Olha, eu acredito que por não ter materializado nada, eu nunca me senti dentro dele, né? Foi uma proposta que foi feita para ganhar tempo, e esse tempo eu aprendi a respeitar o tempo, que o tempo não é nosso, e eu só imaginei algo, né? Mas eu falo assim, por ter visto, e todo mundo sabe a catástrofe que foi, que é um porquê ainda que é obscuro, né? Um porquê obscuro, e eu sei que depois dali minha vida profissional mudou. Você rezou depois? 5 dias no hotel sem querer sair de dentro do quarto. Até minha esposa me dar tempo ao tempo e me restabelecer. Nós tínhamos uma reunião pós-acidente, né? Então eu não quis vir para desconexão, não quis sair. Por excesso de pergunta, eu fiquei 5 dias dentro do hotel que eu me alimentava só no quarto. Então ali você fala com Deus, ali você fala com fé, ali você fala com medo, ali você fala com desencanto. E ali dali para frente, graças a uma energia, e eu sei que de repente, né, onde estiver todo mundo, existe uma verdade, e essa verdade ela está se batalhando no universo, e eu prometi para mim nunca mais criar monstro na minha vida. Esse tipo de coisa te faz perder a fé? Não, ela assim aumenta a fé, porque eu sei que esse propósito que eu inventei para minha vida, eu até falei de não criar monstros, né, porque não se faz campanha política para político, você faz campanha política para gente, para pessoas que queiram ajudar, e aí isso me startou, porque nada tem me startar. Isso me startou. Peraí, então eu falo que você é bonzinho, eu falo que você é legal, passo para trocar a camisa, faço isso, eu faço esse texto bonito. Olha, agora sorri. Pega a criancinha que eu estou aqui atrás filmando. Uau, não, chega. Ou é verdade, sabe? Ou é tua paixão, ou é o teu senso de equipe que você quer multiplicar o teu talento, ou para mim já deu. E de fato aquele momento deu. E eu venho construindo de lá para cá alguns trabalhos que tudo eu guardo 10%. Pela lei da devolução, 10% de algo que é a sabedoria, que é essa coisa de ficar olhando o que vai ser para frente, não hoje. Então eu falo que, será que quando você fala marketing de alguém, você está falando a verdade? E se você falar da comunicação dele, não é mais fácil?
Então, naquela catástrofe nasceu um pensamento e, às vezes, por ter ser chamado de todos os tipos de nome, né, Beck, você fala do julgamento, o único que eu tenho orgulho é que eu não vou fazer aquilo que as pessoas querem que faça, e sim aquilo que deve ser feito. E aí eu coloco muita fé, e dentro da fé eu coloco muito respeito. Que bom. Porque é respeitar, bacana, muito respeitar. Você já está respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, né, em relação à fé, você já está falando, pode concluir, inclusive. É assim, por exemplo, assim, eu estou indo em algumas igrejas, e várias igrejas, né, tem um projeto que termina daqui 1 ano e meio, e toda igreja, todo centro religioso, né, igreja não, todo centro religioso, eu estou olhando uma pessoa, e elas têm nome e sobrenome. E quando você entra numa católica, você vê um homem lá. Quando você vai numa espírita, você vê um homem e uma mulher. Você vai vendo pessoas. E eu estou indo lá para ver pessoas. E aí olhando todo aquele pessoal em volta que tem uma crença que te permite acreditar, crer em você, nas suas palavras. E eu já estou indo acho que já está na 40ª centro religioso. Eu já cheguei numa que tem 2 pessoas. Eu era o terceiro. Acredito. E fui muito bem aceito, porque a pessoa falou, poxa, você vem sempre? Eu peguei e falei, poxa, eu sou de um bairro um pouco distante, mas eu vim aqui para conhecer. Mas por que eu acho isso? Aquelas 2 pessoas tinham fé. Ela não estava preocupada que o salão estava vazio, né, que o reunião estava pequena. E ao mesmo tempo, quando você vai numa gigante, que ela lota no domingo, que ela tem umas paredes maravilhosas, que ela tem todo um formato. Poxa, minha mãe talvez está no meio ali e ela tem como mudar, ela tem que voltar para casa dela com fé. É aquela coisa que a palavra tem poder, deixa as pessoas acreditar, porque quem está falando tem que acreditar. Isso é uma busca pessoal sua ou um projeto de trabalho? É um projeto, Beck, porque eu falo que vai chegar uma hora que as pessoas têm que parar de falar e começar a fazer. Então não dá para você deixar de ser meu amigo porque você é espírita, não dá para você deixar de ser meu amigo porque você é da Umbanda. Eu acredito que um mundo tão rápido e tão democrático, agora que eu estou falando de democracia e inteligência, não dá para chamar as pessoas mais daquilo que brincava de Sem lidar. rotular por conta de religião, né? Então, antigamente era muito bonitinho fazer piada com sogra. Peraí, acabou essa brincadeira. Porque são seres humanos que geram um ser humano que está com você. Então, não brinca com quem te deu um grande presente, um grande diamante. Mesmo sendo engraçado. Então, está na hora de eu falar assim, poxa, enquanto estou nessa religião, eu respeito. E eu adquiro respeito com as pessoas na sinceridade. Porque a partir que falar, poxa, você é espírita e você não sabe entender nem respeitar, então por que você está julgando? E, de fato, para que eu vou dar acessibilidade a você? Por que eu vou ouvir? E aí o mundo está cansado dessa ignorância. Não é ignorância da maldade, é ignorar que é possível. Então, se é possível, por que eu não posso ouvir vocês que entende, vive e que tudo tem que ter uma paixão? Um casamento ele termina imediato, assim, planejado quando acaba a paixão. Você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, pode ter filho, puf, acaba. Por quê? Acaba a paixão. E aí eu falo, o amor tem que reinar em tudo, na tua profissão, na tua religião, no teu relacionamento. Porque uma vez você trai profissionalmente, você trai a pessoa, você trai a tua fé. Então, não vou parar de ir lá porque eu não gosto do que está ministrando. Não vou lá porque você está achando demais. Eu sei que é uma quase utopia, mas com o tempo, essas pessoas entenderem que 2 ou 3 ou mais estão começando a pensar de uma forma desacelerada, vai entender, de fato, que se você puder falar assim, vai ser feliz que eu também quero, é um direito de todos. Ubuntu. Deixa eu pegar um gancho nisso que você está falando. E toda a sua visão do social, do espiritual, associada também, mais uma vez, à tua empresa, como que você devolve isso para a sociedade? Né? Existe algum projeto, existe alguma forma que você já encontrou de devolver isso para a sociedade? Agora eu estou tendo a oportunidade de poder usar esse tempo, né, que eu aprendi, que entre a sabedoria e entre o tempo, né, de consumo, que eu acho que o maior patrimônio do ser humano é o tempo, né? Você pode ter dinheiro, mas não pode ter tempo para fazer aquilo que você precisa, né? Eu comecei a doses homeopáticas, convidar bastante gente. Quando eu falo bastante gente, é bastante gente mesmo. Estou falando de uma cidade, né? Tem um projeto nosso que chama Rio Preto para 10 anos melhor. Vocês já estão convidados. Conte conosco. O convite ele é muito especial porque
Não é olhar para uma política, não é olhar só para um mundo corporativo, e sim olhar para o teu lugar melhor. Para o ser humano. E aí, quem faz essa cidade melhor é um ser humano. E é incrível. Ontem eu fui comer pastel e uma mulher foi, eu até postei, eu só postei porque eu falei, cara, eu tenho que dar exemplo do que é verdade. Não é só falar de uma foto abraçadinho entre autoridades. Porque ela é uma autoridade. Ela fez uma reversão de venda para mim muito rápida. Eu fui comprar 2 pedaços de pizza, ela me deu a pizza inteira. E ela não forçou nada, ela só falou, olha, a lógica, 2 custa tanto, pizza inteira custa tanto. Eu falei, nossa, obrigado. Vou levar inteira. E eu falei, meu filho que pediu, olha que bacana, eu estava voltando aqui, meu filho que pediu, eu voltei para pegar a pizza. Você concorda que essa pessoa, ela é fantástica? E porque ela trabalha vendendo pastel, ela não é tudo isso? Sim, ela é tudo isso. Então, eu acredito que agora eu estou fazendo um projeto de unir pessoas e talentos, mas que pessoas que têm talentos acreditam na fé e possa, assim, dentro do seu mundo, mudar algo. Ela mudou a minha compra. E eu acredito que ela mudou muita coisa na vida dela ali, por essa visão, essa persistência que não é treinamento, ela não foi treinada para aquilo. Ela tem bondade no coração dela. Então, hoje eu quero convidar, assim, e aí você vai conhecer pessoas. Todo não explicado tem problema. Então eu falo que sim é sim, não é não no universo. Os dois são ótimos. O não causa frustração, o sim causa esperança e causa planejamento. Agora o meio, esse ato todo, é o que faz a gente sofrer. Ah, eu vou ver, não, veja bem. Não, sabe por quê? Que lá vai ter católico no meio e também você está mexendo com espírita. Uau, meu Deus, esse é o hiato. Era só você falar não, pronto, acabou. A amizade seria a mesma. Sim. E o sim, poxa, a gente conheceu um monte de coisa nova, a gente ia atrair um monte de gente boa e pronto, vamos que vamos. Mas não, esse meio que tem que espremer para ele começar a ficar curto. Não é não, sim é sim. Os dois são ótimos na vida. Muito legal. Muito Me diga bacana. uma coisa, como é que você... estamos quase no final, mas dá tempo de mais alguma coisa ainda. Foi E rápido. você tem um espectro de clientes grandes. Imagino que você lida com clientes de todos os segmentos religiosos, né? E como que você interage, como que você se posiciona nesse meio, universo de nesse crenças universo? diferentes. Exatamente. Olha, eu tenho a certeza absoluta que se prosperidade e sucesso está ligado à fé, isso é certeza. Porque eu nunca vi um grande empresário, um grande líder, um grande construtor desenhar da fé, mesmo na raiva, mesmo na dor, mesmo no desafio. O que eu fico mais percebendo é que entre todos eles, sem exceção, cada um com a sua religião, eles têm uma crença com Deus. Que bom. E eu tenho inúmeras vezes documentado através do que eu falo, da minha HD e não HD de uma imagem, é olhar para o olho da pessoa e saber que hora que ela fala, que Deus te proteja, obrigado, Deus te abençoe. É verdadeiro. E aí você fala, poxa... Não é mecânico, né? Às vezes, não é E automático. muitas vezes quando você fala numa mensagem rápida, fica com Deus. Se ele não responde, não é porque ele não tem crença e ele não vai entrar nessa coisa clichê. Não. Ele entendeu, obrigado. Então eu falo assim, todos, sem exceção, se você pegar um multiplicador que tem 10 pessoas para sustentar, que são mais 20, né? São vezes 3 no mínimo, né? Que são família, mulher, esposa, eles têm uma fé inabalável. E aí você vê o que chama de império, né? Chama de conquista, chama de tudo, um monte de coisa, né? Chama de até prédio bonito. Ai, que prédio bonito. Não é o que o cara tem, é o que ele é. E eu vejo assim, eu só aprendo essa hora para valer, porque o resto é obrigação. Fazer o marketing, fazer comunicação, fazer isso é um tal de aprender todo santo minuto. Agora, essa crença, ela é verdadeira. Eu comecei lá atrás perguntando como que você recebeu toda essa bagagem dos seus pais e quero já agora no final inverter essa pergunta. Como que você passa isso para os seus filhos? Bacana. Olha, uma vez lá atrás eu recebi um recado, falou, parece que eles são ateus, porque não falam de Deus, não sei o quê, a lalinha, isso, aquilo. Eu falei, dá tempo ao tempo. Calma. É que nem ir para a piscina, decanta. Decanta que a sujeira vai tudo para um canto, a água para, fica calma, você vai lá e tira aquela sujeira. E hoje eu escrevo toda manhã e toda noite. Filha, fica com Deus, Deus te proteja, se cuida para que Deus continue fazendo o papel dele. Ela escreve, amém. Peraí, então não tem aquela imagem do passado, né? Que não é de teu. Para eu falar para um jovem que Deus, não sei o quê, calma, eu vou falar um tempo deles. Eu falo com o coração deles. Então hoje eu falo que me represento como você disse, né? Deus, num desafio muito grande de cuidar de 2 almas fantásticas, né? Que pode ajudar centenas de milhares de pessoas. Então eu passo pelo meu coração uma fé que eu tenho, que é a primeira base de tudo. Esse amor é verdade, vai durar para sempre. Então eu acho que é essa religião que eu venho passando
E deixo bem claro, todos, sem exceção, têm fé. Então não dá para você ter tribos, não dá para você ter rótulos, eu moro em tal lugar, outro mora em tal lugar, não. Existe um Deus em todos os lugares, esses todos os lugares têm que ser respeitados. E acho que eles são... Que eu acho que fica, que da nossa conversa fica hoje um resumo, né? Não importa o caminho que você utiliza para buscar Deus, mas que busque-o, né? Foi isso que deu para entender, Gustavo, mais ou menos, dessa nossa conversa? Com certeza. E disso que a gente falou aqui hoje, nesse ponto final, quase um ponto final que a gente está colocando, tem um pensamento não proselitista que eu acho que é o grande caminho, que a gente pode falar de religião sem falar de religião. Porque toda vez que você fala de honestidade, você está falando de Jesus. Sim. Toda vez que você fala de caráter, de valores, você está falando de Jesus. Do bem, que nem de ele falou da fidelidade, criação de do lealdade. Toda vez que você fala de respeito, você está falando de Jesus. Então a gente pode ensinar para os filhos, ou pode se posicionar de uma forma que a gente não precisa ser proselitista com as pessoas a respeito da nossa crença. Mas a gente pode deixar muito claro quais são os nossos valores sem falar de religião. Exatamente. Então eu acho que essa mensagem é uma mensagem assim, muito abrangente, que a gente consegue comunicar muito legal e tirar desse bate-papo aqui hoje, para quem está lá em casa assistindo, repensar ou pensar a respeito disso. Né? De falar de religião sem falar de religião. Sensacional. É só falar com amor e bola pra frente. E muito obrigado, viu, Adriano, por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco, tá? E que Deus te abençoe, olhando nos seus olhos. Obrigado não pela palavra da obrigação, mas pela gratidão, né? Gratidão. E parabéns pela estrutura, parabéns por todo o trabalho fantástico. E sou apaixonado nessas coisas de carinho e tudo que é bom, tudo que é feito com muita paixão, esse é o resultado, né? Então eu saio daqui com esse brilho no olho, né? Falo, olha que trabalho bacana, olha o processo que estão fazendo, que de verdade, imagina o quanto isso pode impactar as pessoas, não Sem só dúvida. agora, mas lá na frente. Mas parabéns Sem dúvida. obrigado pelo convite. Eu agradeço, para mim, em especial, uma oportunidade de conhecer. Você disse que a vida é conhecer pessoas, e hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa fantástica. E fiquei muito feliz com isso. Muito obrigado. Beck, mais um? Deu? O nosso tempo. Não, diga assim, mais um episódio. Mas, com ele? Opa, Fechamos? mais 2. Obrigado. Vamos então agradecer o pessoal que está em casa conosco até agora, que assistiu. Chamar para curtir o nosso canal. Mais uma vez, pedir a sua colaboração, o seu incentivo, né? A nossa gasolina, a sua curtida e a sua inscrição no nosso canal. Isso. Que você possa se inscrever no nosso YouTube, seguir o nosso podcast no Instagram, para poder, assim, ajudar a divulgar o nosso trabalho, divulgar, não mais que o nosso trabalho, mas divulgar o pensamento do bem, divulgar o amor através das redes sociais. É preciso que você vá lá e curte, clique e participe conosco. E os nossos patrocinadores agradecem. Shop D, muito obrigado. E editora Gabriel Martins, novamente, a nossa gratidão. Obrigado, boa noite.